Primeiramente, cumprimentar o juiz-presidente, dizer para o doutor Felipe que é, mais uma vez, uma grande satisfação tê-lo na presidência deste Tribunal do Júri. Nós já é o segundo júri que nós fazemos e, como sempre, o doutor Felipe sempre é um juiz correto, imparcial e que dá oportunidade a todos. Ele tem uma virtude que eu jamais vi nos juízes por onde fiz Tribunal do Júri, que é tranquilizar uma situação complexa, que nós estamos tratando de uma tentativa de homicídio, mas é ele deixar as pessoas tranquilas, deixar as pessoas que possam julgar com a sua consciência com tranquilidade, sem pressão, sem colocar medo, mas que as pessoas possam continuar tranquilas. E assim vai ser hoje. Nós queremos fazer da maneira mais tranquila possível esse júri. Cumprimentar também o promotor, que não poderia ser diferente. O promotor, já a hora que eu cheguei aqui, nós começamos a conversar, eu já percebi que esse promotor tem uma sapiência muito grande, tem uma vida muito grande jurídica, e ele fez o que um promovedor da justiça faz. Ele reconheceu a legítima defesa do nosso cliente. Nós temos uma pequena divergência, mas isso depois nós mostramos só com relação à arma, que é uma pequena divergência. Mas ele acentuou e foi muito corretamente e cumprimentou os policiais, que eu quero cumprimentar também, eles não estavam, mas ele fez uma referência importante a Vossas Excelências também. Aí está nosso sargento Iba, está aí o Thiago, está aí o Nunes, policiais. Ele fez uma saudação especial para vocês e a banda aqui, nós também estamos fazendo uma saudação para vocês que às vezes são injustiçados. Então, saudar também, saudar na pessoa aqui do Ricardo, todos os serventuários da justiça que ajudam, que colaboram para ter esse momento aqui, depende deles, do trabalho deles, dos oficiais de justiça, do Robertinho e da oficial de justiça aqui, que foram atrás de tudo. Então é um momento importante. Meus companheiros, o doutor Lucas, que é um jovem advogado, especialista na área trabalhista, trabalhou com os grandes advogados de Cornélio Procópio nessa área. Doutor Givaldo, 20 anos de polícia civil, está conosco, se aposentou, está conosco. Está aqui a doutora Nayara, começando agora já com o escritório. Há muito tempo de advocacia, trabalhou no fórum em Açaí, trabalhou no fórum aqui, foi assistente de juiz aqui em São Jerônimo da Serra, tem uma vasta experiência, mas agora vai para a advocacia. Não tenho dúvida que vai fazer grande sucesso pela sabedoria e pela competência que ela tem. Está aqui meu discípulo, Fernando Machado, começou como aluno no meu escritório, hoje é meu professor, hoje eu que aprendo com ele no Tribunal do Júri. Então é uma grande satisfação também. Saudar aqui as pessoas presentes, meu irmão do Amarillo, a Louane, a esposa dele que está lá, a filha também está aqui acompanhando. Eu tenho certeza que vocês vão retornar para Londrina, graças a Deus, com a consciência tranquila. E vão voltar bem e tirando esse peso que carregam desde 2015 na vida de vocês. Isso será um grande alívio para vocês. E eu quero saudar o Amarildo também, que vocês viram aqui, o Amarildo, esse grande professor, este homem que se encontrou numa situação plenamente adversa, que não foi criada por ele, um momento difícil da sua vida, um momento em que ele tinha que tomar uma decisão imediatamente, e é um momento que eu quero dizer às Vossas Excelências, daqui a pouco eu quero fazer uma saudação especial, e é um momento na vida da gente que a gente pode dizer que não faz. Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, assim que nós vamos tratá-los, podem dizer para mim, Júlio, eu jamais roubaria, eu jamais cometeria qualquer outro crime, eu jamais traficaria, faria tráfico. Mas uma coisa que nós não podemos dizer é o seguinte, que nós jamais não mataríamos, porque isso é um instinto da própria pessoa, como o promotor disse. Uma pessoa impelida, na situação que ele estava, não havia outra possibilidade se ele não reagisse àquela injusta provocação. Então o marido foi tomado por esse problema gravíssimo
sua vida. Pegaram meu livro aqui. Pegaram meus livros aqui. Tem que trocar o livro. Eu quero mostrar para vocês o que o juiz diz. Só quero pegar o nome do juiz aqui, tá aí. Pegaram os dois livros que eu ia utilizar. Está aqui, ó. Esse aqui é o Renato Zucco, é um juiz de direito. Ele escreveu esse livro, O Verdugo. Depois, se vocês tiverem oportunidade, quiserem ler, eu passo para vocês. Ele diz o seguinte: juiz de direito, toda pessoa é capaz de matar. Toda pessoa é capaz de matar. Então, isso não é a palavra do juiz, é a palavra do juiz. E aqui tem outro livro importante para quem é do direito, que são as 4 gigantes da alma. São o medo, a ira, o amor e o dever. E aqui, ele foi impelido pelo medo. Ele mesmo disse aqui, quando ele foi ouvido, ele foi impelido pelo medo. O medo que levou a essa reação. Pode passar. E agora eu quero fazer um cumprimento especial a Vossas Excelências. Vossas Excelências são os juízes da causa. É quem vão decidir. Eu, já no 11º júri que faço nesta comarca aqui de São Jerônimo, posso lhe assegurar que durante esses 11 júris que eu fiz, nunca as decisões do Conselho de Sentença foram divergentes à prova dos autos. Sempre com muita inteligência pelo povo, pelo aquele que julga o seu irmão. E vocês que estão aí, Vossas Excelências que estão sentados, tenho certeza que julgarão da forma de suas consciências, julgarão da melhor forma possível. E o promotor disse aqui, são pouquíssimos os crimes que vocês acabam julgando, que o Conselho de Sentença, que a população acaba julgando. São os crimes dolosos contra a vida, o homicídio, aqui no caso é uma tentativa de homicídio, o suicídio seria instigação, incentivo ou auxílio ao suicídio, quem instiga, quem auxilia, quem ajuda. O infanticídio, daquele momento em que a mulher dá o parto e naquele estado puerperal ela acaba ceifando a vida do filho. Vem a julgamento também. Ou o aborto, também com a forma direta ou de participação. São esses 4 crimes que a população julga e que tem o direito da investidura de serem os juízes da causa. E é nesse momento aqui que nós temos, nesse momento aqui, que é a tentativa de homicídio. Pode passar. E rapidamente, como eu sou cristão, eu entendo o seguinte: nada acontece por acaso e ninguém entra na vida de alguém sem nenhuma razão. Vossas Excelências estão aqui não à toa, não é por acaso. Ou é por uma determinação divina, de Deus, que entraram na vida desse homem para dar liberdade a esse homem. Não, mas ele está livre, ele está solto. Ele não está solto, ele não está livre. Nós temos conversado com ele durante todo esse tempo na defesa. Ele tem relatado para nós ansiedade, não dorme, não tem paz. Então hoje ele precisa receber essa paz, ele precisa receber essa liberdade, porque embora ele esteja solto, mas ele não está livre, ele precisa ser libertado disso, porque a atitude dele foi para salvar a vida dele e da família dele, que depende dele, que tem dependência dele. Ele tem uma filha menor, né? Quantos anos tem? 6 anos, ele tem uma filha de 6 anos. Aqui a filha é maior, mas ele tem uma filhinha de 6 anos. Então hoje é a liberdade. Eu entendo, como cristão, que vocês estão aqui por uma inspiração divina. Mas quem não acredita em Deus, que eu respeito muito, os agnósticos e os ateus, tenho vários amigos que não acreditam em Deus, pode ser por uma conspiração do universo, que vocês estão aqui também, da mesma forma, para libertar esse homem. Pode passar. E aqui é o seguinte, o promotor, eu vou ser bem breve, vou ser rápido, para a gente não tomar muito tempo de vocês. O promotor já disse, olha, na data de 1º de agosto de 2015, o marido estava lá na lanchonete, ali voltando da sua propriedade rural, como ele sempre fazia, do jeito que ele disse. Estacionou o carro, ele ia deixar a arma na casa da mãe dele, ele tinha no sítio, ia deixar a arma na casa da mãe dele, e foi pedir um lanche ali na lanchonete do Pedro. Depois eu vou explicar quem que é o Pedro e por que havia uma divergência dos depoentes ali. Enquanto aguardava o irmão na calçada, passou um dos meninos, que é o Vitor, ficou aquela dúvida, passou um dos meninos e quase atropelou, e ele repreendeu essa pessoa, ele chamou a atenção dessa pessoa. Essa pessoa não gostou e tentou agredi-lo. E o seu irmão já estava saindo da casa, viu e já alertou ele, falou: marido, cuidado, que trata-se de uma família perigosa, a turma do Batata. Pode passar.
E o Amarildo tinha uma arma. Daí o Amarildo já ficou com a arma, né? Ele foi embora, do jeito que foi dito, foi embora. Mas logo, enquanto ele se preparava para entrar na casa da mãe, quem que vem? A turma do Batata. Vem os quatro. Vem o Batata, vem primeiro o Juliano, o Duda, daí vem o Reinaldo, acho que é o Batata, Reinaldo Batata, aí vem o Tucura, que é o Vitor, e daí vem o Donizete. Os quatro vêm em direção a ele. Foi quando a Amarildo pediu que não se aproximasse. Não se aproxime. Eles estavam nessa distância. O Amarildo estava aqui com o seu irmão. Não se aproxime. Eles vieram. O Juliano portando uma faca, parecia uma espada, e uma garrafa. E o Amarildo disse, não se aproxime. Eles vieram, ele deu um tiro no chão. Deu um tiro, esse tiro ricochetou. E depois eu vou contar um pouquinho dos acusadores ali, uma das testemunhas fala, que não veio também aqui, que é o Donizete, que realmente ele fala a verdade. Ricochetou, o tiro passou perto dele, o primeiro tiro. Tá? Eles não pararam. O Juliano foi, jogou a garrafa em cima dele, ele atirou no peito, ele atirou no Juliano, ele não tem experiência nenhuma com arma, é igual eu, não sabe tirar em nada. Acabou atirando e acabou ocasionalmente pegando no peito do Juliano. Pode passar. E aqui nós tiramos foto lá da rua. Está vendo ali aquela cor de rosinha? É a lanchonete do Pedro. A lanchonete do Pedro é lá. Ó. Ali é a cadeirinha. E a casa, pena que eu não estou com aquele negócio, não tem, né, Julinho? E a casa da mãe dele é aquela ali de frente. Frente à lanchonete. Bem de frente à lanchonete. Foi tudo ali que aconteceu. Foi nisso aí que aconteceu. Agora passa a linha para a inversão da rua. Passa aí. Tá, aqui é a rua no sentido diferente. Aqui dá para ver que o Amarildo e o irmão estão aqui. E lá daquele senhor lá, eles vieram de lá. Da rua lá do Postularinho. Eles vieram de lá e eles estavam aqui. E foi aí a cena que aconteceu. Passa de volta. E agora nós vamos presenciar como é que foi assim uma simulação de como é que foram os fatos. Pode passar. Tem que segurar. Ele está no escuro aqui. Não, calma aí, que ele você está com muito sol. Tá. Está sozinho. Se não tiver, passa. Aí, abriu. Olha lá. Primeiro tiro no chão. Olha lá. Primeiro tiro no chão. Vem. Segundo tiro. Acertou. Essa foi a realidade dos fatos que aconteceram. Foi assim que aconteceu a cena. Pode passar. E aí tem as distâncias que o promotor explorou muito bem. O promotor foi muito feliz em explorar essa questão das distâncias. Realmente o Celso estava com razão. O local dos fatos, que é aqui na rua Luiz Pedro Sobrinho, até onde o Celso está, dá 140, tá lá, 140 metros. O Celso falou 150, ele acertou, quase acertou. E da casa deles até o local dos fatos dá 220. Se o Celso não escutou um tiro a 140, como é que os caras aí escutaram 220? Vocês vão ver o depoimento deles. Eles estavam deitados, escutaram um tiro, saíram correndo. História maluca, pode passar. Está aí, os quatro participaram. O Juliano, o Vitor, o Reinaldo e o Donizete. O Reinaldo tem uma passagem, eu acabei divulgando no caso, ele falou aqui que o Reinaldo foi assassinado, né? O irmão dele falou. Quem divulgou nesse caso fui eu, para aquele que matou o Reinaldo. O Reinaldo, num dia de uma batida aqui dele, ele acabou correndo para a casa dele, deixou a arma na casa do sogro. O sogro dele é Ranulfo, lá de Nova Santa Bárbara, a gente chama ele de Ranulfo. É conhecido como Ranulfo. É um senhor de idade, bem de idade, e era sogro do Batata. E o Batata, nessa fuga, deixou a arma lá e esqueceu. Passou uma semana, o Batata estava batendo na filha dele, descendo corrente na filha dele, que morava no edícula no fundo. O Ranulfo saiu, pegou a arma do próprio Gelo, saiu, pulou para trás e foi lá, pediu para ele: Reinaldo, o Batata não bata na minha filha, eu bato na tua filha e bato em você. E partiu para cima do Ranulfo.
deu um tiro só. Como foi aqui o caso? Um tiro só. Matou. Morreu. Batata morreu nesse episódio. Aí processo, da forma que o promotor explicou, inquérito, processo, tal. Eu entrei na defesa, já pedi a dissolução sumária logo de cara, porque vi que se tratava de uma legítima defesa, seguindo todos os trâmites exigidos pela legislação. E, para minha surpresa, o promotor da época, Dr. Danilo, também acolheu a ideia e pediu dissolução sumária e não foi absolvido, não veio a júri, reconhecendo a legítima defesa de Bruno. Foi só para registrar, porque ele falou que morreu, foi nesse caso que ele morreu. Pode passar. Então está aqui. As controvérsias dos meninos são imensas. Eles abusaram na delegacia, em juízo, eles contavam, cada vez eles contavam uma história. E ele conta ali, o Vitor fala o seguinte, que estava na casa dele, chegou a Thaís pediu a bicicleta para o irmão dele e recebeu uma conta. Ele entregou a bicicleta para a Thaís. Passados 5 minutos, passado aproximadamente 5 minutos, ele entregou a bicicleta para a Thaís. Passados aproximadamente 5 minutos, foram efetuados tiros. Ele ouviu o tiro, né? Ele ouviu 2 tiros. Ele estava na casa dele a 200 e tantos metros, ele ouviu 2 tiros, ele saiu correndo e foi atrás, constatou que era o irmão Duda. E que a pessoa de Donizete, filho de Euclides, que até falaram que não estava na companhia de Duda no momento dos tiros e saiu correndo para não ser atingido. O que o Juliano falou hoje aqui? Que quem estava com ele não era o Donizete, era o próprio Vitor que estava junto. E Vitor fala que estava na casa. E ouviu os 2 tiros saindo correndo. Mais de 5 minutos. E a Thaís? Quem é a Thaís? Quem é a Thaís? Não existe Thaís. Ela nunca foi encontrada, ela nunca deu um depoimento na delegacia, ela nunca deu um depoimento de juízo. Não existe a Thaís. Então, e assim, que o irmão falou, que ele diz aqui, só para ser mais rápido, para não ficar parando, o Vitor diz aqui que conversou com o irmão sendo atirado ali, que o irmão falou ter levado um tiro. E nós ficamos apavorados e saímos com ele, que a vítima estava andando bem. Olha, você veja bem, aqui ele já fala que estava com a vítima e que estava andando bem e que fomos socorrer ele. E que daí ele foi com o Vitor. E o Juliano fala que eles estavam bebendo bebida alcoólica. Eles estavam bebendo bebida alcoólica. Ele estava bebendo bebida alcoólica no bar do Pedrão, a lanchonete do Pedrão. O Pedrão, ele é evangélico, é da congregação cristã no Brasil, da mesma igreja minha. O Pedro era meu amigo. O Pedro jamais vendeu bebida alcoólica. O Pedro era contra a bebida alcoólica, então não tinha bebida alcoólica. É mais uma contradição dele. Pode passar. E as contradições, né? Não existe Thaís. Diz que o irmão pegou a bicicleta, a Thaís nunca foi localizada. 5 minutos ele ouviu o tiro, saiu correndo. Não dava para ouvir tiro lá na casa dele. Escutou apenas um tiro e saiu correndo. Era 2, depois 1. Na delegacia, aquele DP lá, quando está DP, delegacia de polícia, quando está ali é audiência de instrução e julgamento. AIG ali, a audiência de instrução e julgamento. Então, num lugar ele fala uma coisa, no outro ele fala uma coisa. Mentira tem perna curta. Quando a gente está mentindo, a gente não consegue colocar de uma forma linear as coisas. Pode passar. Então, afirmou que a vítima levou um tiro, a mesma coisa. Disse que a vítima estava andando bem e fomos socorrer ele. Indicação de que presenciou os fatos. Ele estava junto, claro que ele estava junto. Aqui já é indicação de que ele estava junto com o irmão. Também a indicação de que o Donizete estava, porque ele falou que o Donizete estava com o irmão, tá? Que a vítima disse que não teria acontecido, mas teria relatado que estaria andando, e a pessoa foi atrás e quando chegou perto do posto, do carro, deu um tiro. Totalmente furado. Pode passar, vamos acelerar aqui. E por fim, posteriormente, disse que não lembrava do Donizete. Aí ele fala na delegacia que o Donizete estava junto, em juízo, para o juiz ele fala assim, não é de Donizete, não sei nem quem que é Donizete. Tá? Ali ele fala a verdade, que na lanchonete contradiz o irmão dele, que na lanchonete do Pedrão ele vendia de tudo, menos bebida alcoólica, tá?
Aí ele disse que conversou com o irmão, mas foi Celso quem socorreu. O irmão aqui falou que não conversou com ninguém, saiu correndo e caiu, literalmente, na frente do bar do Celso. Não conversou com ninguém. Vai passar. E aqui o Juliano, né? Dizendo que o marido tinha tomado cerveja, que saiu da casa, que foi atrás do patrão, aquela mesma história que o promotor já contou aqui. E após ser atingido pelo tiro, o declarante conseguiu correr até a próxima funerária, Santos, e foi socorrido pelo seu Vitório, pelo Celso. Corretíssimo. Pode passar. Aqui ele diz a verdade. Peguei uma garrafa e jogou para o lado dele. Na delegacia ele escondeu isso, tá? Quem não sabe dizer quantos tiros foram efetuados. Por 2, pode passar. E aqui as contradições dele, né? Todo momento ele tem contradição. Ele retornava da casa do patrão de bicicleta, quando passou em frente ao preto, e em momento algum, em suas declarações, ele fala da Thaís. Ele não fala da Thaís. Essa Thaís não existiu. Então foi invenção do irmão naquele momento. E na calçada da lanchonete o Pedrão estava Amarildo tomando cerveja. Já dissemos que não existiu cerveja. E afirmou que Amarildo, o irmão dele, estava bebendo em frente da casa do Amarildo e deu um tiro nele. Pode passar. Então, mais contradições. Que tiveram uma discussão, continuam andando, tá. Aqui ele diz, lá na delegacia de polícia, ele diz que ele teve uma discussão com o Amarildo e logo que ele discutiu, ele já pegou a bicicleta e saiu andando. Ora, se ele tivesse feito isso, os tiros não seriam no peito. Os tiros seriam nas costas. O tiro seria nas costas. Se ele pegou, brigou e saiu andando, ele levou um tiro, seria nas costas. Mais uma contradição. Pode passar. Foi? Ah, tá. O veículo. Ele bate aqui, hoje bateu de novo, nós perguntamos da Brasília. Era o veículo Brasília. Nunca teve Brasília. Era um Gol, né? Um Gol. O veículo era um Gol. Então, não existia essa Brasília lá. Era o veículo Gol que estava lá. Pode passar. Tá. Não, pode passar. Você está falando por aí. Não, pode tocar. Tá? Aqui o Donizete. O Donizete, por isso que eu falei para vocês. Aquela primeira bala que pega no chão, aquela primeira bala que ele atira no chão, o Donizete fala o seguinte, que segundo o disparo, passou bem próximo da cabeça dele, mas ele fala que estava lá perto do Carmo, ele não fala que estava junto com ninguém, ele fala lá, quando houve um disparo, ele estava ali no mercado do Carmo, em seguida o disparo passou bem, o segundo disparo, ele já está mentindo aqui, passou bem próximo à cabeça dele. Realmente, aí não é mentira dele. Como ele estava junto dos meninos, ele só mente quando é o segundo, mas quando o Amarildo dá o primeiro disparo, a bala ricocheteia e passa perto dele, porque ele é aquele do canto. O Juliano está assim, do lado direito, ele está do lado esquerdo. Quando o tiro vem de lá, passa perto da cabeça dele. Então, aqui ele fala a verdade, porque ele estava presente. Vamos lá. Não pode passar aqui. Tem alguma contradição mais forte? Não tem, não. Aqui não pode passar. Então, aqui é o Batata. Por volta das 20 horas, por volta das 20 horas, estava na casa da sua mãe. Então, ele estava junto com o Vitor. Quando ouviu 2 disparos de arma de fogo, o depoente saiu para a rua para saber o que estava acontecendo. Quem está na casa, deitado, ouve tiro, vai sair na rua? Para que vai sair na rua? Por que tem essa necessidade de sair correndo para a rua? Quando viu o irmão, conhecido como Duda, que retornava correndo com a mão aonde? Na barriga. E o tiro foi aonde? O tiro foi no peito. E o tiro foi no peito, não foi na barriga. Tá? Dizendo que tinha... E aí ele conversa com o Juliano aqui, que falou que não conversou com ninguém, saiu correndo e foi se acudir. Ele conversa ainda com o Juliano e falou que tinha levado um tiro, que é a pessoa de Celso que acudiu. Que naquele dia Duda tinha pego a bicicleta, e a história da bicicleta da Thaís. Pode passar. Aí foi aí. É a mesma contradição que eu já disse. O tiro
se ele tivesse que pegar alguma coisa, ele tinha que pôr a mão aqui, não na barriga. É um festival de contradições, e a gente não está aqui, quero registrar isso, deixar registrado oficialmente, nós não estamos aqui para horrorizar com a família do Duda, Neico, do Juliano, não é isso. Não é essa a nossa tarefa, nós não precisamos disso. Nós não precisamos demonizar essas pessoas de forma nenhuma. Nós temos pena, porque lamentavelmente eles escolheram um caminho que não é o melhor caminho. Não todos, porque é uma família grande, ainda tem um Naná, que o Juliano hoje equivocadamente falou que ele estava no barco, o Naná estava preso. O Naná estava preso por vários crimes cometidos, inclusive aquele que foi falado aqui, de um estupro de uma senhora idosa aqui em São Jerônimo da Serra, que foi cometido por ele, além de homicídio, e essa senhora não suportou a vergonha, não suportou a pressão, e veio morrer de depressão em razão disso. Então, da mesma forma, o Batata, que escolheu uma vida errada. A gente não quer fazer esse jogo, vamos acabar com a família para absorver nada disso. O que nós estamos falando aqui está nos autos, tudo está nos autos, é a realidade. Eles responderam todos esses processos aqui em São Jerônimo da Serra, nós colocamos, tivemos o cuidado de colocar nos autos, os movimentos que estão, para não dizer que nós estamos inventando alguma coisa aqui, para passar. Tá, o Celso impecável. O Celso que falou na delegacia, falou na audiência de instrução e julgamento, sentou aqui, hoje aqui, falou a mesma coisa. Na verdade, sempre é fácil de você lidar com a verdade, porque você nunca vai contar histórias diferentes. O Celso foi corretíssimo, como disse o promotor. A única testemunha dos fatos foi o Celso, aqui hoje. É a única. E ele foi corretíssimo no que disse. Ele não conversou com nenhum integrante da família do Juliano. Ele não presenciou nenhum integrante da família do Juliano no local quando caiu o Juliano. Por quê? Todos correram. Todos correram. Dona Isete correu para um lado, os outros correram para o outro. Não ficou ninguém. Então não teve conversa. Pode passar. Pode passar, está tudo muito correto. E o Valdemir, que é o irmão, está lá, o Valdemir, que é irmão do Amarildo, o que disse na delegacia, veio aqui e disse, da mesma forma. Só teve um negócio da Brasília ali, do veículo, mas ele já acabou explicando aqui para nós. Então, mesma história. O que o Amarildo contou foi consonância com o irmão. O acontecido que eu relatei para vocês, a forma que eu relatei para vocês, as 4 pessoas que queriam agredi-los. E ele conhece todos eles. O Valdemir conhece todos. O marido não conhecia nenhum deles. O marido nem sabia que chamou a atenção de um bicicleteiro, que era muito perigoso. Se o irmão não alerta, pode saber que não seria esse homem que está aqui sentado hoje aqui. Pode saber que não seria ele. Porque eles tinham feito picadinho dele. Pode passar. Pode passar. Pode passar também já. E o Amarildo, que veio aqui em juízo, ele disse a mesma coisa. Uma coisa importante que foi dito aqui, o promotor instigou e foi dito aqui. O Amarildo e o irmão se apresentaram espontaneamente para a delegacia. Estava demorando, né? Estava demorando, ninguém chama. Eles foram na delegacia se apresentar. Isso não é atitude de bandido, isso é atitude de gente séria, de gente honesta, de gente que vive em sociedade, que quer o bem da sociedade. Ele foi e se apresentou espontaneamente ao delegado e contou a sua versão, e contou em juízo sua versão e contou hoje aqui a sua versão. Pode passar. E aí, quem é quem que nós colocamos, já contei a história de ambos ali, né, do Leonardo e do Naná. Já contei a história de ambos. Pode passar. Tá aqui. Muito embora, e aqui que vem a divergência, estou chegando com você, aqui que vem a divergência minha com a promotoria, minha não, da banca do Dr. Fernando com a promotoria, com relação à arma
a arma. Qual foi o meio utilizado para a defesa? O meio foi a arma. Indiscutivelmente foi a arma. E o fim disso? O fim foi a tentativa de homicídio, o tiro. Então, nós entendemos, e o STJ entende, o Superior Tribunal de Justiça, depois eu vou mostrar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele entende, doutor Felipe e doutor Ricardo, que, em sendo absolvido, Amarildo, esse crime do porte de arma de fogo está absorvido o crime de porte de arma de fogo. Esse é o nosso entendimento, com todo o respeito ao entendimento do doutor aqui que expôs. Mas esse é o nosso entendimento, sedimentado em decisões do próprio STJ, que entende que o crime fim absorve o crime meio. Isso é, você que trabalha na administração pública, você que trabalha, sabe que atividade fim é atividade meio, né? Então, aqui é a mesma coisa, que o crime da arma de fogo é no meio, o fim é o crime. Então, esse crime ele sendo absolvido, ele sendo extinto, extingue-se também o crime de porte de arma de fogo. Essa é a nossa divergência. Vamos lá. Quem é quem? Eu já mostrei quem é quem a família, não quero demonizar a família, mas aqui, ó, participou do Tribunal do Júri, ele disse aqui, pode passar. Ele foi membro da junta eleitoral, convidado pelo juiz, membro da junta eleitoral, pode passar. Ele foi membro da Serviço Militar, junta do Serviço Militar. O Amarildo é formado em estudos sociais, pode passar. E é formado em pós-graduação em gestão empresarial e marketing. É que mesmo com óculos eu não estou enxergando. Eu não enxergo lá o que está escrito lá. Pode passar. E aí é o seguinte, 20 anos de banco. Daí uma certidão do banco, passou pelo Banestado e Itaú, né? 30 anos e 10 meses. 30 anos. 30 anos e 10 meses de bancário. Sem nenhuma ocorrência na vida dele. Pode passar. Jurado, secretário da Junta Eleitoral, secretário da Junta de Serviço Militar, formado em estudos sociais, MBA em administração e bancário, bancário por mais de 30 anos, não é por mais de 20 anos, ali está errado. Esse é o homem que nós estamos julgando hoje aqui e que nós vamos pedir a liberdade dele. Ah, mas liberdade, ele está livre, não está livre. Eu disse para vocês que ele não está livre. Ele tem providenciado para nós essa angústia, vocês viram aqui hoje o desespero dele. Ele precisa ser libertado. E como eu disse, vocês estão aqui não é por acaso. É para poder dar essa liberdade para ele, poder voltar com a sua amada esposa, cuidar da sua filhinha que necessita de cuidados especiais para Londrina e apagar isso da memória da vida dele, porque eu tenho absoluta certeza que ele nunca mais vai errar. Pode passar. E agora, o meu professor é que vai dividir com vocês aqui. Boa tarde a todos, eu prometo que eu vou ser rápido, já está todo mundo cansado, mas é muito importante a gente trazer para Vossa Excelência o porquê que a gente está pedindo a absolvição dele aqui hoje. Então vamos lá. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra o Amarildo por 2 fatos. A tentativa de homicídio, que está lá previsto no artigo 121 do Código Penal, e o porte ilegal de arma, que está lá previsto no artigo 14 da Lei de Armas, a 10.826. Ocorreu toda essa primeira fase, ele foi pronunciado, hoje era o dia que a acusação teria para chegar aqui e provar para Vossas Excelências que ele fez o que ele está sendo acusado. Dr. Iberê, como um verdadeiro promotor de justiça, veio aqui hoje, depois da expulsão, e pediu a absolvição dele pela legítima defesa, porque esse caso é um caso claro de legítima defesa. Então, o Dr. Júlio já explorou prova a prova do processo, e eu só quero mostrar para Vossa Excelência, para que vocês possam votar sem dúvida nenhuma, sem peso nenhum na consciência, sabendo que estarão fazendo justiça que se amolda perfeitamente. Então pode ir, por favor. O que é o ponto principal nesse processo?
o dolo, a vontade. Então, qual que foi a vontade do Amarildo? Isso é o que o ponto principal que deve trazer a absolvição dele. Por quê? Vossas Excelências viram aqui hoje, quando foi perguntado para o Preto, irmão dele, e quando foi perguntado para ele tinha um revólver com 6 balas. Ele atirou a primeira, de advertência. Ele atirou a segunda, sobraram 4. Se ele tivesse o dolo, a vontade de matar o Juliano, ele teria atirado mais 4 vezes, sem dúvida nenhuma. As balas estavam lá, era só atirar as 4 vezes. Por que ele não atirou? Justamente por isso, porque ele não tinha a vontade, ele não tinha o dolo. Então, para ele ser condenado aqui hoje em uma tentativa de homicídio, deveria ser provado que ele tentou matar a vítima, mas só não aconteceu aquele resultado, a morte da vítima, por uma circunstância alheia à vontade dele. Então alguém chegou no momento ali e impediu. Só que foi perguntado para todo mundo: ah, mas alguém segurou? Não, ninguém segurou. A polícia estava lá? Não, a polícia não estava lá. Eles foram para cima dele depois do tiro no Juliano? Não. Então ele não atirou porque não quis, não teve essa circunstância alheia à vontade dele. Portanto, já fica aí afastado a tentativa de homicídio. Só que também nós vamos provar para Vossas Excelências que houve a legítima defesa. Pode fazer. Então, o que é a legítima defesa? O Código Penal, ele traz o que ele considera crime. E está lá, no artigo 121, matar alguém. É o primeiro artigo que trata do crime no Código Penal. Então, é um crime. Só que o Código Penal traz também quais são as circunstâncias que, se aconteceu ali no fato, isenta aquilo lá, não é mais um crime. Então pode passar, gente, por favor. No artigo 23 fala assim, ó, não há crime quando o agente pratica o fato, no inciso 2 ali, em legítima defesa. Aí o que é a legítima defesa? Pode passar. O artigo 25 traz exatamente o que o doutor Berê trouxe. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então vamos analisar o que para Vossas Excelências julgarem, fazer um julgamento justo. Eu tenho certeza que todos vocês estão aqui hoje para cumprir o papel que foram chamados para fazer e que juraram para o doutor Felipe de manhã que iriam fazer, julgar com a consciência de vocês. A primeira coisa que Vossa Excelência tem que julgar é qual história que foi a verdadeira. Qual história será que foi a verdadeira? Será que é verdade a história que o Juliano Buda conta e que o Tucura conta? Que ele estava passando na rua, só porque ele passou na calçada, o Amarildo tirou o revólver e atirou nele? Para mim não parece. Por que será que o Amarildo, um rapaz de 60 e poucos anos, na época já tinha 50 e poucos anos, viveu 50 e poucos anos da vida dele normal, correto, sem cometer nada, sem ter nada, e só naquele dia ele falou, eu estou vendo um rapaz ali na calçada, eu vou atirar nele? Não faz sentido. E é bem o que o doutor promotor trouxe. Qual a história que faz sentido? Aqui o Preto e o Amarildo trouxeram desde lá da delegacia, passaram pela primeira fase e terminaram aqui hoje. E sabe por que é a mesma história sem contradição? Porque eles estão falando a verdade. A gente não precisou falar, Amarildo, você vai fazer isso, você vai falar, não. A gente só precisou falar a verdade. Então essa é a história que aconteceu. Esse é o primeiro julgamento que Vossas Excelências vão fazer. Como foi o fato? Eu tenho certeza que Vossas Excelências vão raciocinar e chegar que esse é o fato crível de ter acontecido. Houve um primeiro desentendimento entre o Amarildo e o Vitor. O Vitor era menor. O Vitor saiu. Ele nunca imaginou. Ele já tinha 50 e poucos anos. Se ele tivesse imaginado, está aqui. Hoje ele falou, tinha ido embora. Ele ficou conversando com o irmão dele. Ficou ali batendo papo. Como o Preto mesmo disse, eles esqueceram aquilo ali. Começaram a falar do café.
outras amenidades ali. Eles voltaram. Quando eles voltaram, lá do lado do posto Larini ali, quem conhece aqui São Gerando vai saber, eles já vieram e não deram um tempo, não teve tempo. Hoje nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, já é 2h30 da tarde. Tivemos horas. Vossa Excelência vão ter calma para decidir. Ele não. Ele teve segundos para decidir se ele ia salvar a vida dele. Então, foi isso que aconteceu. Ele tirou o revólver pensando o quê? Que eles iam ficar com medo, não ficaram. Eles estavam com uma faca, estavam com uma garrafa, todos fortes e todos pessoas novas. Ele já era mais de idade. Atirou a primeira vez, pensou que eles iam ficar com medo, não ficaram. Ele não fazia aula de tiro, não era perito em atirar, não mirou no peito, mirou no Juliano e atirou. Aí foi a oportunidade que os 4 saíram correndo, ele entregou a arma dele por mão dele e foi embora para Londrina. Tá? Então vamos lá, o que traz? A lei fala que está em legítima defesa quem usa moderadamente. Está presente? Está claro. Ele deu um tiro, ele tinha mais 4. Na verdade ele deu 2, né? Mas o primeiro foi de advertência. O segundo foi na pessoa. Ele tinha mais 4. Por que ele não atirou? Não tinha vontade de matar. Usou moderadamente os meios necessários. Repele uma injusta agressão? É injusta agressão, lógico. O Juliano mesmo, ele tinha uma discussão com o Nanate, uma discussão com o Preto, que ele nem sabia que tinha existido. Ele teve uma discussão com o irmão do Juliano. O Juliano tinha o direito de chegar lá e ir com uma faca, com uma garrafa em cima dele? Lógico que não. É uma injusta agressão. E ele deu esse tiro para repelir essa injusta agressão. Atual ou iminente? Com certeza, a atual estava acontecendo. Ficou provado aqui, o primeiro tiro foi a 10 a 15 metros, o segundo de 5 metros. Estava acontecendo a agressão. Se ele não atira, eles tinham matado ele. Eu perguntei aqui hoje, o senhor acha que se o senhor não tivesse armado, tinha morrido? Tinha morrido? Tinha. A direito seu ou de outro? É um direito dele? Só o maior direito que nós temos. O maior direito que nós temos, que a lei nos garante, é esse: salvar a nossa vida e a vida dos nossos. Quando o Estado não está lá. Se a polícia estivesse lá para proteger ele desses 4, com certeza ele não tinha feito isso. Mas não estava. O Estado não consegue estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Então a lei garante esse direito a ele de salvar o bem mais precioso, que é a vida dele. Pode passar. Pode passar. Então eu trouxe aqui para Vossa Excelência, para ficar claro, exemplos. Então, o primeiro exemplo, eu trouxe um exemplo que não é a legítima defesa. Então, uma mulher de 50 quilos agride um homem de 100 quilos, faixa preta de karatê, um tapa. O homem revida com 5 disparos de arma de fogo, matando o agressor. Nesse caso, considerada a distância física entre os agentes e a incapacidade do agressor de causar qualquer dano à vítima, existe um excesso. Então, por que aí não é a legítima defesa? Porque a mulher é mais fraca, o cara é mais forte, o cara é um lutador. Ele deu 5 tiros, não precisava. Esse é um exemplo do que não é a legítima defesa. E já no segundo exemplo, um homem de 100 quilos com uma barra de ferro na mão avança agressivamente contra um jovem de 70 quilos, que atira uma pedra que acerta o crânio do agressor, levando a óbito. Trata-se do caso típico da legítima defesa. Então, a denúncia que tem aqui, se nós primeiramente julgarmos qual é a versão que aconteceu mesmo, e a gente vê que o que aconteceu é o que foi trazido, que foi coerente desde o começo, vai estar claro que foi legítima defesa. Então, a defesa do Amarildo vem hoje perante Vossa Excelência pedir para que Vossa Excelência absolvam ele por legítima defesa, que foi reconhecido pelo próprio promotor de justiça, que é o titular da ação penal aqui. Então, no momento que vocês forem julgar
vão ser entregues para vocês um sim ou não. No primeiro eles vão perguntar da materialidade, no segundo da autoria, que é incontroverso. Porém, no terceiro quesito, o jurado absolve o acusado, a defesa vem pedir para Vossa Excelência votar em sim, absolvo, baseado e fundamentado na legítima defesa e mostrando não só a legislação, mostrando a legislação amparada aqui no caso concreto, que é o que aconteceu. Pode passar. Mesmo assim, eu tenho certeza que Vossa Excelência vão absolver ele, mas eu vou falar rapidinho aqui, que existe ainda mais uma causa de diminuição de pena, que Vossa Excelência não vão chegar nem a votar essa causa de diminuição de pena, porque vão absolver ele, eu tenho certeza que irão fazer a justiça. Mas se condenarem ele, vai ter uma causa que a lei traz, que a pena deverá ser menor. E o que causa que é essa? É o homicídio privilegiado, que é uma atenuante que ela está prevista no parágrafo 1º lá do artigo 121, que é quando o crime, o fato ali, é cometido impelido de violência e emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, e isso será uma causa de redução de pena. Então, num caso de condenação, Vossa Excelência também votariam se acha que está presente ou não no fato concreto essa causa de diminuição de pena. Pode passar, por favor. Então, só falando rápido, mas temos que falar, é a nossa obrigação, enquanto defesa, falar tudo o que couber na defesa do Amarildo. Nós vamos trazer essa causa de diminuição de pena. Então, o que fala? O domínio de violenta emoção. Qual que é a violenta emoção? O medo que ele estava sentindo. Ele tinha 53 anos, veio 4 pessoas fortes, entre 16 e 20 anos, para cima dele, com faca, com garrafa, foram ameaçando a própria vida dele. Ele sentiu medo, tá? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Lógico que foi injusto, como explicamos aqui também na questão da tentativa. Então, pode passar, gente, por favor. O que a defesa traz aqui para Vossa Excelência hoje? Que o medo é uma emoção básica, um componente fundamental da experiência humana. É concebido como uma emoção choque, que surge quando uma pessoa percebe um perigo presente e urgente que ameaça a sua preservação. Então, nós aqui discutimos, como eu falei, tem um tempo para a gente raciocinar, foi assim, foi assado. Mas lá foi menos de 1 minuto. Olha o medo que esse rapaz passou. Se ele não toma essa atitude, ele tinha menos de 1 minuto para decidir salvar a vida dele e agir. Porque se ele não tivesse agido, eles tinham tomado esse revólver dele e ele não estava aqui, ele estava no cemitério. Pode passar, gente. E o Dr. Júlio já falou sobre a questão do porte da arma de fogo, que a defesa entende que é absorvido em caso de absolvição. Pode passar. Gente, só para complementar, o seguinte, vamos já chegando ao final, bem rapidinho. A legítima defesa, como foi dita tanto pelo Dr. Fernando como pelo promotor, ela é reconhecida inclusive biblicamente. Eu vejo que tem alguns evangélicos, católicos que leem a Bíblia, que são todos praticantes. E eu vejo também o seguinte, biblicamente, isso já existia. Nós temos lá a questão da legítima defesa em vários capítulos da Bíblia. Nós temos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Êxodo 22, 2, 3 e 4, onde na própria Bíblia diz que você tem que defender a sua vida, defender a vida da sua família. Isso acontecia muito no começo do mundo, aconteceu muito. Pode passar. Eu vou relatar aqui. Vou relatar rapidamente para vocês, é de conhecimento de vocês. Moisés era o homem que mais conversava com Deus. Moisés tinha um papo reto com Deus. Ele era o querido de Deus, Moisés. E Moisés, certa vez, vendo
que um egípcio estava matando um dos seus irmãos hebreus, o que Moisés fez imediatamente, subitamente, ele vendo aquela agressão de terceiro, que existe a legítima defesa de terceiro, de outro, como nós passamos ali. Moisés imediatamente foi até o egípcio, pegou e defendeu o hebreu e matou o egípcio. E matou o egípcio. E foi perdoado por Deus porque agiu em legítima defesa. Então, a legítima defesa consta destes enormes livros aqui, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal, um último muito bom, já recomendo para o doutor que está fazendo direito, comprar esses livros aqui. Está aqui, ó, amparado por lei a legítima defesa. Mas também, biblicamente, existe também essa possibilidade de legítima defesa que era defendida naqueles tempos. Então, está aí, pode passar. E agora, nós vamos só rever rapidamente como é que foi a cena. Pode só rever. Se você já viu no começo. Tá, agora o som. Agora não precisa de som. Pode passar. Agora, nós vamos passar rapidamente, já chegando ao final. Queríamos que vocês prestassem atenção e assistissem um vídeo de algumas pessoas dando um depoimento da Maria. Sou o Dr. Mauro Figueiras Mendes, médico, dermatologista e resido e trabalho em São Jerônimo da Serra há 50 anos. Eu declaro que eu conheço o Amarildo desde criança, conheci toda a família dele, a origem, conheço a ex-esposa dele, filhas, netos, vários membros da família, conheço o trabalho dele como bancário, trabalhou em São Jerônimo e em outros locais, e nunca, em momento nenhum, ao longo de todo esse contato, eu nunca ouvi dizer de nada de índole violenta, ou de uma prática de uma violência, enfim, nunca ouvi falar nada nesse sentido. Meu nome é Luiz Lopes, eu sou contador de São Jerônimo há 45 anos, ou mais até. Hoje exerço a profissão de contador e agricultor também, mas o marido conhecia ele veio do Dampari, como vocês acompanham para cá, ainda bem piada, de novo para estudar e trabalhar. Aí, o primeiro emprego foi eu arrumei para ele. E trabalhou 12 anos, foi um baita profissional, não veio nada que reclamar do marido. E foi até um ótimo companheiro, tão eficaz que é, que fez o concurso e assumiu o Banestado. Trabalhou por vários anos, chegando a quando foi promovido à Caixa, tive orgulho de garantir ele no exercício do Caixa do Itaú, que era necessário na época, e ao longo da sua vida, progredindo do Itaú, chegou a ser gerente de uma maior agência do Itaú no Paraná. Eu sou o Celso Sérgio Peluso. Eu conheci o marido gurizão aqui em São Jerônimo, sempre trabalhando no escritório que aqui eu não nem lembro bem, mas é aquele do Luiz Lopes, do Genésio, trabalhando na cooperativa, sempre correndo atrás da vida. Eu sou a Elza Romana Lino Nogueira, nasci e fui criada em São Jerônimo, tenho 65 anos, conheço muita gente de todo o município, já trabalhei na prefeitura, trabalhei no Banestado e tal também, participo dos movimentos da igreja, né, inclusive canto na igreja, e fui já presidente do grupo de jovens, do Tempo de Juventude, e conheci o Amarildo através do grupo de jovens e que ele veio escrever do Amarildo quando moço.
Aí, mais tarde, nós passamos a trabalhar juntos, passamos um concurso, inclusive estudamos juntos para passar um concurso do Estado. Ele é uma pessoa muito boa, de boa índole e muito família. Tudo que acontece na família dele, ele está sempre pronto para socorrer. É uma pessoa que não tem o que falar dele, ele tem um coração bom, uma pessoa muito honesta. Conheço a Marilda há mais de 40 anos. Para mim sempre foi uma ótima pessoa, nunca ouvi falar de nenhuma atitude dele ligada à violência, ou uma pessoa criadora de problema, encrenqueira, como se diz. Eu nunca ouvi falar isso. Para mim sempre foi uma pessoa do bem. Sempre foi ótima pessoa, porque a cidade nossa, como é pequena, todo mundo conhece todo mundo. Você pode procurar a cidade toda que ninguém tem nada de sabor de atitude, a conduta do marido. Mas muito boa pessoa, eu tenho amizade com ele uma vida, e quando ele vem tão jovem, vem me visitar, eu fico sentindo. Depois eu nunca soube nada de errado dele. Então, durante o tempo que eu trabalhei com ele, 10 anos, ele só procurava fazer o bem, aí trabalhar honestamente, né, no seu serviço, tratando bem os companheiros. Ele é uma pessoa que tem paciência e sabe tratar bem as pessoas. Inclusive, ele é bem lembrado aqui pelo atendimento que ele sempre prestou aqui, para os clientes e para os amigos. Então, para finalizar, Vossa Excelência vão julgar. Para quem ainda nunca participou do júri, como que vai funcionar? Vão receber uma cédula escrito sim e uma escrito não. Tá? E vão ser feitas perguntas para Vossa Excelência, e respondendo essas perguntas que vai ser o julgamento que vocês vão dar sobre o caso, depois de tudo que foi passado e falado aqui hoje. Então, a primeira pergunta, ela quer dizer ela vai ser sobre a materialidade, se aconteceu mesmo isso. E é incontroverso. Tanto o Ministério Público fala que aconteceu, e a defesa também. Então, vai te perguntar lá se na data, naquele local, na cidade de São João da Serra, a vítima foi atingida por um tiro de revólver que provocou as lesões descritas no laudo de lesões corporais. A defesa pede que Vossa Excelência vote sim, e a acusação também, pois é o que aconteceu. O acusado, que o Amarildo dele, foi ele que deu esse tiro, ele é confesso, confessou lá na delegacia, confessou na primeira fase, veio aqui e confessou perante Vossa Excelência. A acusação pede que fale sim, e a defesa pede que Vossa Excelência vote em sim também. E aí entra o terceiro quesito, que é o mais importante. O jurado absolve o acusado, e mais uma vez a acusação e a defesa estão convergindo para que Vossa Excelência votem sim e façam justiça. Absolve, baseado na legítima defesa. Não foi explicado para Vossa Excelência aqui, porque pelo fato, por todas as provas do processo, está claro que o réu agiu em legítima defesa. E o último quesito aí, só vão votar caso não absolva. Tenho certeza que não vai acontecer, mas como eu expliquei, é uma função nossa falar se ele agiu sob o domínio de violenta emoção, consistente ali no medo, logo após uma injusta provocação da vítima, que é uma causa de diminuição de pena, que se chegar lá nesse quesito, votem sim também. Essa é o pedido da defesa em relação aos quesitos. E eu espero que Vossa Excelência faça um julgamento justo, para poder todo mundo ir embora com a consciência tranquila de que realmente vieram aqui hoje e fizeram justiça. Só para concluir, para deixar registrado também,
que na legítima defesa há 3 possibilidades. No terceiro quesito, materialidade vocês vão responder sim, na autoria vocês vão responder sim, e se absolve o réu, vocês vão colocar sim. São 3 possibilidades. A legítima defesa, que foi defendida tanto pela promotoria como nós, tem uma figura jurídica também chamada inexigibilidade de conduta diversa. É aquela que você não pode ter outra conduta diante de uma situação fática como a dele que aconteceu. Você teria que ter reagido para proteger a sua vida. E uma terceira, que é o seguinte: Vossas Excelências hoje, que são as figuras mais importantes que estão aqui, que são juízes da causa, vocês podem absolver por qualquer motivo, por clemência, por piedade, por perdão. Mesmo que vocês não aceitassem a legítima defesa, mesmo que vocês não aceitassem a tese da inexigibilidade de conduta diversa, falam, não, por tudo que nós vimos aqui, eu vou absolvê-lo e vou dar o perdão para ele. Então vocês podem perdoá-lo, podem absolver de qualquer forma. Então, só para deixar registrado que nós argumentamos esses 3 quesitos também, para deixar registrado nos anais aqui desse Tribunal do Júri. No mais, agradecer a paciência de vocês, a esse trabalho que vocês fizeram, cansativo eu sei, nós passamos o dia aqui juntos, mas eu posso assegurar que foi muito agradável tê-los aqui. Vocês prestaram atenção, eu vi o cuidado de vocês, a responsabilidade de vocês. Agradecer também o doutor Felipe, essa figura extraordinária que nós temos aqui em São Jerônimo da Serra, que tem conduzido brilhantemente aqui o nosso fórum, uma pessoa acessível aos advogados, uma pessoa que, quando a gente precisa, a gente tem essa possibilidade de conversar. Agradecer também o doutor Iberê, que já foi advogado por 13 anos, ele disse aqui, hoje é promotor de justiça, e não tenho dúvida nenhuma de que terá uma carreira brilhante, porque é um homem sensato, é um homem coerente, não veio aqui para fazer as justiças com as próprias mãos, mas ele veio aqui para fazer a verdadeira justiça, que é reconhecer este caso como legítima defesa. Agradecer o Juninho, os meus advogados de Paulo, a doutora Maynara, que está aqui, o doutor Lucas, que está ali, a vocês que ficaram, o Igor, que é meu amigo de 50 anos, desde o tempo da rádio, pepita de ouro em Açaí, ele é meu amigo, já foi radialista também, já foi tudo na vida. Hoje é um policial, nosso comandante da Polícia Militar, e é uma pessoa também que nós admiramos muito pelo trabalho sério que faz, um trabalho extraordinário da Polícia Militar. Então é isso, gente, e agora nós vamos passar a palavra para o nosso presidente do Tribunal do Júri aqui, doutor Felipe. Então,